Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. No tema de hoje, eu quero falar sobre o que está revolucionando o mercado de trabalho. Se você é um profissional sênior, líder, que quer crescer em grandes empresas, primeiro, você precisa se transformar em profissional SA. Isso já está muito claro se você já me acompanha. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, você tem que se inscrever por aqui e me seguir lá no Instagram, @RodrigoBarbosaG. Mas o tema de hoje é o impacto da inteligência artificial no teu crescimento profissional. De 0 a 10, o quanto tu está utilizando inteligência artificial? De 0 a 10, quantos dias na semana tu usa inteligência artificial? Porque tu deveria usar todo dia. E para que eu possa conversar sobre isso, porque eu tenho utilizado isso diariamente, o meu time tem sido desafiado nisso também, e os meus mentorados que eu observo têm tido mais crescimento, reconhecimento, aumento de remuneração, eles também estão se desenvolvendo nessa habilidade. Para que a gente possa conversar sobre isso hoje, eu trouxe a minha esposa, sócia na vida e nos negócios, Alessandra Barbosa. Seja bem-vinda a mais um episódio do Profissional Cast. Muito obrigada. E é muito legal falar sobre esse assunto, porque a gente vive diariamente lá na empresa. Tudo que a gente faz, a gente fala, vamos perguntar também ali como é que funciona lá no chat GPT, alguma inteligência artificial, criação de apresentação. E uma coisa que revolucionou esses dias foi aquelas imagens no Instagram, que o pessoal falou, e agora a função de designer? E agora a função de criador de imagens? E agora ilustrador? Como é que vai ser para eles? E não falando só sobre eles, mas como vai ser daqui para frente com essa criação da inteligência artificial para tudo? O que é que você acha que vai impactar nesse sentido? Para mim é muito claro, quem não se adaptar vai desacelerar. No mundo corporativo hoje, quem não sabe utilizar a inteligência artificial vai ficar para trás. Lá atrás já foi inglês, lá atrás já foi MBA. Hoje é inteligência artificial. Porque a inteligência artificial tem o poder de acelerar a tua produtividade, a tua performance. E o que é interessante, a inteligência artificial ela não constrói por você. Ela constrói baseado naquilo que você sinaliza para que ela faça com ou por você em alguns cenários. Então, você tem que ter, primeiro, clareza dos principais pontos que você tem que entregar no teu trabalho. Antes de olhar para a inteligência artificial, você tem que olhar para o teu trabalho, tua atividade, tua posição e falar o seguinte, quais são as principais atividades? É isso que tu tem que investir energia. A segunda pergunta é, como eu poderia fazer isso gerando mais resultado? A terceira pergunta é, como eu poderia fazer isso em menos tempo? Porque se você faz o que você precisa, gerando mais resultado em menos tempo, a equação vai dar crescimento. Então, muito mais do que olhar a inteligência artificial como um concorrente, eu tenho que olhar a inteligência artificial como um acelerador de carreira. Porque o seu único concorrente no mundo corporativo é você. E aí você concorre com você quando você não usa inteligência artificial. E aí passa a concorrer com os outros que começam a utilizar a inteligência artificial. Ou seja, é uma decisão tua. É muito claro isso. Tem posições que vão acabar? Sim. Tem posições que vão perder valor? Sim. Mas profissionais sêniores, posições de liderança, eu acredito que dificilmente vão ser substituídas por inteligência artificial. Mas eu acredito fielmente que vão ser potencializadas pelo uso da inteligência artificial. Eu vejo, assim, muito que o medo tá paralisando as pessoas. Ao invés de ser ao contrário, tipo assim, eu preciso aprender isso aqui. Porque não é só chegar e jogar uma informação lá. Quando você dá o comando certo, é totalmente diferente. Eu chegar e falar para Rodrigo, para o chat GPT, me traga 3 temas sobre determinado assunto. É diferente de fazer um prompt de quem já sabe fazer, dar o comando certo. Não é Qual só a diferença na prática tu sentiu? Na prática, sim. de fazer o prompt errado? De utilizar a inteligência artificial antes de um jeito menos eficiente Sim. E agora de um jeito um pouco mais eficiente. Com certeza, o trabalho, toda vez eu fico impressionada. Como é que ele descobriu isso? Como é que ele sabe às vezes, tão parecido com o que a gente vive aqui dentro? A gente coloca lá o comando e ele traz detalhadamente. Você pede assim, me traz uma ideia de tal assunto e tal assunto. Ele traz coisas que a gente vive. Somos uma empresa de mentoria, de carreira, de liderança, ambiente corporativo. E ele traz coisas que eu fico assim, meu Deus, parece que ele tá aqui dentro vivendo com a gente. Então, quando você dá o comando certo, claro que não é assim, né? Me traz. Mas quando você dá o comando certo, que você já tem ensinado para todo mundo lá na empresa, é outra coisa. O que eu ganho é ganho de tempo, ganho de qualidade, porque ele faz uma pesquisa aí mundial, não sei se é Google, se ele faz uma pesquisa geral. Então, traz
fontes externas para dentro, a gente sai da caixa. Então, Tu sabe quantas inteligências artificiais a gente usa lá na empresa hoje? Tem noção? Chuta? eu chutaria 4. Menos. A gente, na verdade, é menos do que a gente usa mais. A gente usa Eu vou mais. listar ao final do episódio Tá. quais são as inteligências artificiais que a gente usa. O que a gente usa para a criação de ChatGPT, de apresentação também, criação de imagens, então já são, acho que mais ainda do que eu imagino. Mas assim, como tanto que você perguntou quais os ganhos, o que é que você vê de melhoria? O tempo, a qualidade, porque vem uma coisa externa, falou, caramba, faz sentido o que ele falou, uma visão externa tá vindo. E também de otimização, tipo assim, parece que é uma pessoa a mais trabalhando lá na empresa. Então, não é para me substituir, é para agregar, digamos assim. Então, eu não vejo que o medo tá paralisando as pessoas, ao invés de elas estarem buscando aprender sobre isso, sobre o assunto. Tá sendo mais discutido sobre ser substituído do que como é que eu vou fazer utilizar. para poder correr atrás. E aí, assim, tem sido muito claro para mim, a cada dia, que o que muda o teu crescimento profissional é a tua atitude. O que muda o teu crescimento profissional é a maneira que você faz, não é simplesmente o que você faz. É a intensidade, porque o que eu observo, que não tem a ver com tecnologia, com inteligência artificial, mas tem tudo a ver, é que eu quero ter o resultado, mas eu não quero ter atitude para chegar no resultado. Inteligência artificial é do mesmo jeito. Inteligência artificial, eu vou primeiro reclamar dela do que aprender como potencializar por meio dela. Quem reclama perde. Quem demora fica para trás. Então, eu estava participando de um evento PBXP lá na Paraíba, nessa semana. Eu palestrei lá. E uma das palestras que eu assisti lá foi de João Freitas. E ele falou que um dos pilares mais importantes do crescimento, seja de uma carreira, seja de um negócio, é o timing. Quando você acerta o timing, você consegue sair na frente mesmo não tendo a melhor entrega ou mesmo não sendo o melhor profissional. Mas tem profissionais hoje que, por saberem utilizar a inteligência artificial, eles recebem 3 a 5 vezes mais. As empresas estão dispostas a pagar entre 3 a 5 vezes mais pela remuneração dos profissionais que sabem utilizar a inteligência artificial. E faz sentido, né? Porque tá começando agora esse mercado. Começou há uns anos atrás, mas agora que tá fervendo, digamos assim. Então, você começar agora, você fala assim, não, eu já tô atrasado, não vou nem atrás disso. Não. Você começar agora, você já tá na frente de muita gente. Então, faz todo sentido, sim, aprender. E nem só ficar na mais conhecida, que é o ChatGPT. Tem tantas outras que fazem tantas outras coisas que a gente nem imagina. Vocês que iam citar aqui pra gente. Você sabe o nome de todas as... Sei, mas não vou citar agora, só no não, final. Tá bom. Então, tem coisas que faz que a gente nem imagina. E facilita a nossa vida, sim. E não é aquele negócio de perder vaga, mas sim de agregar, como eu falei. É ter uma ferramenta ali para potencializar aquilo que você faz. A pessoa precisa estar ali para dar o comando e precisa continuar o trabalho. É interessante que a inteligência artificial está presente em todos os processos do mundo corporativo. A gente gravou recentemente com um dos fundadores da GUP, e ele trouxe a base da tecnologia de inteligência artificial para um processo de recrutamento. Ou seja, se você quer uma recolocação, uma transição, você vai ser impactado por uma inteligência artificial. Se você quer ser promovido, a produtividade, a performance vai ser impactada. E as empresas estão investindo muita atenção, energia e dinheiro para acelerar essa capacitação. Só que cabe a cada profissional fazer isso. Líderes que não usam inteligência artificial, eu não consigo entender. Não dá para entender. Então, nos dias de hoje, onde o que falta é tempo, o que se pede é resultado, e o desafio é você conseguir dar conta de tudo, como é que você não vai utilizar uma ferramenta para potencializar tudo isso e você conseguir ser mais estratégico? E voltando ao assunto que eu estava falando das imagens que eles estão gerando e tá, ai meu Deus, o design, ai meu Deus, o ilustrador. Eu vi um texto que fala assim, não é sobre essas pessoas estão perdendo as vagas por causa da inteligência artificial, mas sim porque elas pararam no tempo ou porque elas viraram piloto automático. Eu só faço desenho e é só isso. Eu não entrego experiência. Então, como é que eu posso fazer para diferenciar meu trabalho? Entregar experiência, entregar aquele a mais para o cliente. E as pessoas estão vivendo no piloto automático e achando que vou continuar ali. Não vai vir alguém e vir com uma nova ideia, vir com uma coisa de inovação realmente. Então, não é sobre tirar a vaga de uma pessoa que é top. Não, é sobre tirar a vaga de uma pessoa que está fazendo mais do mesmo, não tá inovando, não está indo buscar coisas diferentes, não está entregando experiência.
tá fazendo só aquilo todo dia e achando que tá tranquilo, que nada vai acontecer. Então, eu acho que também vem pra isso, pra mostrar que você precisa melhorar, você precisa ir atrás do que você precisa fazer. Né? Sempre. Não é só ficar naquela entrega do dia a dia, do beabá, digamos Sempre. assim. É porque, por exemplo, você trouxe o exemplo de design, mas tem a ver com design, tem a ver com criação de texto, tem a ver com apresentação, tem a ver com relatório. Então, vão ser muitas posições impactadas positivamente. Se eu fosse um designer agora, o meu pensamento é: caramba, eu demorava 2 horas para fazer isso, agora eu consigo fazer isso em 2 minutos. Então, eu consigo pegar esse tempo para ser mais criativo. E então, eu vou pegar essa minha criatividade para trazer e potencializar a imagem. É isso que a gente tem que pensar, mas não é assim que a gente pensa. Sim, exato. E hoje, quer que você, por exemplo, comecei, beleza, eu vou começar a estudar agora, depois desse podcast, caiu a ficha, eu preciso estudar inteligência artificial. Por onde eu começo a estudar inteligência artificial? O que é que você indica? Primeiro, mais do que estudar inteligência artificial, você tem que utilizar a inteligência artificial. Vou repetir. Mais do que estudar inteligência artificial, você tem que utilizar a inteligência artificial. Isso é uma estratégia. É o que eu falo, por exemplo. Se eu quero descobrir como falar inglês, ou seja, um novo idioma, não é simplesmente estudando, é praticando isso. E o que eu gosto de trazer é que eu fiz uma comparação, né? Inteligência artificial está muito mais conectado com o uso de idioma do que com andar de bicicleta. Como assim? Andar de bicicleta eu aprendo uma vez e praticamente eu sei para o resto da minha vida. Vou pegar uma bicicleta depois de algum tempo, eu vou dar umas pedaladas e eu consigo pegar no embalo. Quando eu estudo inglês, um espanhol, um mandarim, não é assim tão simples. Eu preciso estar utilizando. E quanto mais eu uso, melhor eu fico. Inteligência artificial é do mesma coisa. Quanto mais você utiliza, melhor. Quanto mais você utiliza, muito melhor você vai ficar. E por onde começar? Primeiro, ChatGPT. É o que eu falo da lei do Pareto, né? A lei do Pareto é o seguinte, é 20% que gera 80% do resultado. Qual é a inteligência artificial mais utilizada no mundo hoje? ChatGPT. Então, se essa é a inteligência que maior parte das pessoas utiliza, é lá que eu tenho que utilizar. E tem a parte gratuita também, né? Que eu não facilita. preciso pagar nada. Eu consigo gerar textos, imagens, estratégias, insights, fazer troca. Mas, geralmente, a gente usa de uma forma errada, né? Então, hoje, muito mais do que você fazer perguntas, é você co-construir com a inteligência artificial. Porque pensa, a co-construção da inteligência artificial é pegar a minha inteligência, mas a inteligência artificial é potencializar. E essa co-construção é que dá um super valor. E tem uma profissão que ela está sendo muito valorizada hoje, que é engenheiros de prompts. E quem não é engenheiro de prompt e nem quer ser, pode perguntar para o ChatGPT. Preciso desenvolver isso. Qual a tua recomendação ou sugestão de prompt para que eu possa utilizar para ter o melhor resultado? Ou, antes eu utilizava o seguinte, haja como especialista em. Agora eu estou falando o seguinte, muda. Quem você precisa ser para entregar isso? Ou seja, quanto mais eu co-construo com a inteligência artificial, melhor é a devolutiva da inteligência artificial para mim. Você pode falar com ela, né? Eu fico Hoje eu impressionada. praticamente só falo. Eu olho pra trás assim, acho que o Rodrigo tá falando com alguém, tá falando com o celular, com o aplicativo. Exato. E é falando assim mesmo, não, eu não gostei disso aqui, eu quero que você faça novamente, eu quero que você pense direito. E eu acho que é com pessoa, não é com pessoa. É uma inteligência. Então, Sim. a inteligência eu tenho que extrair o máximo, o melhor dela. E essa funcionalidade hoje, de eu abrir o ChatGPT como aplicativo no meu celular, de eu ter ele no meu WhatsApp, por exemplo, de eu utilizar no computador, e eu conversar literalmente dessa forma, para mim é muito rico, é muito prático, porque eu coloco o que tá na minha cabeça, coloco o que tá nas minhas ideias, e isso potencializa demais, assim, demais, o meu tempo, a minha produtividade, entrega, resultados no nível absurdo. Dá exemplo de profissões e o que é que ela pode gerar com isso. Por exemplo, nutricionista, o que é que pode gerar? Tá, nutricionista, ela pode potencializar o diagnóstico sobre o cenário do paciente. Ela pode potencializar a prescrição e validar se o que é que ela pensa está em conformidade com aquilo que vai gerar mais resultado. Propagandista. Propagandista da indústria farmacêutica? Isso. Ele pode fazer diagnóstico dos resultados deles. Ele pode potencializar estratégias de planos de ação para que ele possa implementar no seu território. Ele pode estruturar projetos, relatórios, apresentações por meio de inteligência artificial. Advogado. Advogado. Advogado é uma das profissões que mais eu tenho utilizado hoje, sabia? Alguns escritórios de advocacia construíram as próprias inteligências.
Mas advogado pode pegar jurisprudência anterior, resultados anteriores, correção de texto para ver se está dentro do escopo, ver se ele conseguiu pegar todas as oportunidades que ele tem durante um processo, ver se tem algum tipo... Eu gosto muito de falar o seguinte, profissional e dono de negócio, ele erra por 2 fatores. Ego e ponto cego. Então, se você é um profissional e você está errando, na verdade é o seguinte, todo profissional está errando, né? Todo profissional está errando, todo dono de negócio está errando. Onde? Ego, achar que sabe demais e não está buscando mais conhecimento. Ponto cego, não estar enxergando tudo que poderia para ter um resultado melhor. Então, a gente sempre está errando nisso. Então, o advogado pode utilizar. Estou levando todas as possibilidades em consideração. Existe algum ponto cego nesse processo que eu não estou conseguindo observar e que você pode me ajudar? Um exemplo prático. E um profissional que quer impactar a sua liderança, o que é que ele pode dizer para o ChatGPT, assim? Como eu posso impactar a minha liderança? Como é que ele pode pedir esse auxílio, assim? Tá. Líderes, eles podem fazer análise sobre o time, pedir validação se a vaga que ele vai anunciar está com todas as competências. Ele pode co-construir como é que vai funcionar o processo seletivo. Ele pode identificar os pontos de oportunidade com o time e construir um plano específico para isso. Ele pode utilizar inteligências artificiais que participam das reuniões e já geram pautas e avaliações em relação a isso. Ele pode criar apresentações para que por meio dessas apresentações ele gaste menos tempo construindo as apresentações e invista mais tempo, na verdade, investindo nas pessoas. Perfeito. E quais as ferramentas a gente usa na empresa? Hoje a gente utiliza ChatGPT, Midjourney para uso de imagens. A gente utiliza Fireflies, que ela participa das nossas reuniões online e gera relatórios automáticos. Eu utilizo isso nas minhas mentorias. Você observa isso nas reuniões da equipe. E dentro dessa ferramenta existe uma outra inteligência que avalia baseado no meu script de vendas. Então, o meu time comercial, toda reunião que participa, existe uma inteligência artificial que capta, que transcreve e que analisa como é que foi a condição dessa reunião. Eu utilizo automações para que essas automações sejam make, que ela faça as integrações das diferentes plataformas que a gente utiliza. Eu utilizo para fazer apresentações Gama. Para fazer apresentações, eu utilizo o Gama hoje de maneira muito prática. Deixa eu ver se tem mais. Tá lembrando mais de algum? Não tô lembrando, mas eu sei que lá a gente usa bastante. Cada vez é uma novidade. Sempre que você vê no mercado, você vê fora, você traz lá pra gente testar, ver se vale a pena, ver se vale a pena pagar também. Porque tem que fazer sentido também pro seu negócio, né? Não precisa ter a inteligência se não vai agregar ali pra você. Mas cada vez mais a gente tem usado e tem sido de muito, muito valor. A princípio são essas hoje, que eu tô lembrando aqui, e a gente paga quase todas elas. Porque... investimento. É um investimento. A produtividade do time aumentou absurdamente. Nosso time de marketing, o nosso time de conteúdo, do nosso time de sucesso cliente. E uma coisa que a gente comenta também é que, assim, esse pessoal do nosso time é um pessoal jovem. É um pessoal novo, assim, até 25 anos no máximo, talvez 22 anos. Não tem uma pessoa mais... mais velha. Mas ela nem usa tanto porque é mais de vendas, mas assim... Ela usa, sim. Usa também? Muito. Então, assim... Ela faz a avaliação de todas as reuniões dela com inteligência artificial. E o Fireflies também. Ela sai da reunião com tudo pronto, Exato. né? Verdade. Mas, assim, eles estão tendo a oportunidade de aprender todos os dias, na prática, tipo assim, várias inteligências. Como pessoas que estão em empresas, que não usam, que não acreditam, que não, vamos permanecer aqui onde a gente está mesmo, estão perdendo a oportunidade de desenvolver esses funcionários, né? Desenvolver a empresa em si. E como lá dentro a gente tem esse privilégio de aprender diariamente a inteligência. E não é fácil, não. Assim, tem inteligência que você vai ficar testando até encontrar o ponto certo pra gente. Mas, assim... como é valioso o que eles estão aprendendo desde cedo, até ela realmente que tenha mais tempo, e como isso vai gerar frutos para o futuro, porque esse aprendizado é para o futuro. É como você fala da inteligência, as inteligências do futuro, né? As habilidades do futuro. Essa é uma delas, mexer com inteligência artificial. Então, como empresas que investem nisso nos seus funcionários também vão estar lá na frente, vão estar construindo pessoas assim, lá para o futuro mesmo. Na minha cabeça, o que é que eu tenho feito, né? Como mentor de carreira e liderança, o meu papel é desenvolver as pessoas para se destacarem, crescerem dentro do mundo corporativo. Mas as primeiras pessoas que eu tenho que fazer isso é o nosso time. E eles são muito desafiados para isso. Né? E é interessante que sempre quando a gente tem a oportunidade de fazer uma palestra, um treinamento nas empresas, e que a gente observa o nível de consciência sobre isso, o nível de utilização sobre isso, o time tem orgulho do que a gente tem conseguido construir. E eu falo que a nossa produtividade, ela elevou muitas vezes...
investindo tempo, energia e atenção no uso da inteligências artificiais. E não existe assim, não sei não, né? Existe assim, já tô aqui fazendo, já tô implementando, já tô usando e não existe a opção de não sei O que é que não pode lá na empresa? O que é que eu falo assim? De mentalidade, de frase, de pensamento. Porque isso é uma inteligência, mas não é artificial. Mas ela é mais poderosa que a inteligência artificial. Fala algumas coisas assim que lá na empresa eu falo, não tolero, não aceito. Tô vendo. Não existe. Não, já tá feito. Tá feito. Tô- Ou data e hora que vai ser entregue. Assim, no gerúndio, muito assim, tô vendo, vou ver amanhã, coisa assim. Estou Então, fazendo. Não se existe. já foi pedido, realmente não existe muito. Tem também o de passou do prazo e não foi feito, também não é uma opção. Porque se foi combinado o prazo, já era pra ter sido feito, Pode ser avisado antes do prazo que não vai dar para entregar no prazo, a gente negocia. mas passado. Mas nem no prazo. Não, no prazo já tá errado. Passou do Exato. prazo, muito mais. Quando é dado a atividade também, espera-se que seja feita. Ou se quiser tirar dúvidas, não sei fazer, perguntar. Mas assim, você ouviu, concordou, beleza? Espera-se que esteja feita e não que depois diga, eita, faltou alguma coisa assim fazer. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Não existe, tô indo, tô fazendo, tô tentando, vou ver, Não sei. não sei. Mais ou menos isso. Mas existe muito. Me ajuda. Senta aqui. Senta vai ser- aqui. Não entendi. Ou então, Preciso do teu apoio. compra esse curso aqui que vale a pena. Investe em mim, nisso daqui que eu vou. Então, o ponto, pra gente ir fechando esse episódio, preste atenção. Tu não pode não utilizar a inteligência artificial. Rodrigo, não quero, vai ficar pra trás. Rodrigo, não preciso, vai ficar pra trás. Se tu aceitar ficar pra trás, tu já perdeu, tu entendeu? Se tu aceita ficar pra trás, tu já errou na largada. Eu tenho entendido cada vez mais que a mentalidade que a pessoa tem que ter é a mentalidade de campeão. Eu fiz uma palestra recentemente para uma empresa e o tema dessa convenção de vendas lá na época foi conectado com Fórmula 1 e Ayrton Senna. Foi muito poderoso para mim eu ter essa visibilidade, porque eu fui estudar Ayrton Senna e entender que ele era campeão antes da corrida começar. E todos os dias a gente decide como é que vai ser o nosso dia. Só que a gente muitas vezes delega para as circunstâncias, para o clima, para o chefe, para a empresa, como vai ser o nosso dia. Então, se você quer crescimento, reconhecimento, aumento de remuneração, chegar em lugares altos, em grandes posições, tu tem que assumir esse protagonismo. Não dá para em 2025 você continuar sem querer se adaptar, se desenvolver e crescer. O teu crescimento, o uso de inteligência artificial não é só sobre você, mas sobre quem importa para você. Tem que usar. Rodrigo, não sei. Pede ajuda de quem sabe. Rodrigo, não sei quem sabe. Me manda mensagem no meu Instagram. No mínimo, eu vou te dizer uma inteligência para você utilizar. Ou como você pode aplicar. É interessante que dentro das nossas mentorias, os conteúdos que eu tenho feito sobre inteligência artificial, todo mês eu tô tendo que falar sobre inteligência artificial dentro das mentorias, porque todo mês eu tô aprendendo alguma coisa nova, percebo o quanto isso vai impactar, levo para eles e eles conseguem se destacar muito. Porque o meu objetivo, a minha missão é te promover a aceleração. O desejo do meu coração é que você conquiste esse crescimento que você merece. O esforço que você tem tido, mas com a recompensa proporcional a isso. Porque eu sei que muitos profissionais, competentes e experientes, não estão nos lugares que merecem por falta de posicionamento, protagonismo e exposição. Não adianta só fazer. Tem que saber como fazer e como compartilhar. Teu chefe não tem tempo, vai ver tudo. É tua obrigação compartilhar aquilo que você tem feito no teu trabalho. Rodrigo, o que é que isso tem a ver com inteligência artificial? Tudo. Se tu ainda não está utilizando, está muito atrasado. Muito atrasado. E a minha expectativa é que você entenda. Não é que você precisa, é porque você deve se desenvolver. Porque a tua família precisa e merece de você o teu melhor. Me empolguei, né? Eu acho que uma coisa que a pessoa fala assim, eu não preciso, não é pra mim. Você pode até falar assim pro ChatGPT, já tenho tudo perfeito, minha empresa é maravilhosa, eu já faço isso. Me traz 10 ideias do que eu posso fazer no meu ramo. Sei lá.
ela vai trazer 10 ideias Vou dar alguns diferentes. prompts. Então, assim, agora é com ele. Não pode falar, termina. Não, mas assim, você fala assim, será que é pra mim mesmo? Faz isso, tipo, eu tenho uma fábrica de alguma coisa e já funciona tão bem, eu faço isso, isso, isso. Me traz 10 coisas diferentes a fazer. Ela vai trazer 10 coisas diferentes pra você fazer, que você nem imaginava. Por quê? Porque ele tá ali pra isso, pra trazer coisas que estão aí no mercado, estão no mundo, e vai trazer pra sua empresa pra agregar. É isso. Eu vou dar um único prompt. Eu falo que o crescimento no mundo corporativo, ele passa muito no ponto do ponto cego. Essa questão do ponto cego é incrível para você se destacar em reunião, se destacar com a tua liderança, se destacar com as pessoas na tua equipe. Então, você vai chegar no ChatGPT, por exemplo, e vai utilizar o seguinte. Sou fulano de tal e trabalho no segmento tal. Quero que me ajude a enxergar possíveis pontos cegos para a minha liderança e para a minha organização, que por meio desses pontos cegos eu possa desenvolver um projeto, relatório ou apresentação e conseguir me destacar na próxima reunião, no próximo mês, no próximo resultado. Quando você enxergar isso, ela vai listar para você isso e aí você vai detalhar como eu posso levar isso na próxima reunião, como eu posso compartilhar isso com a minha liderança, como eu posso compartilhar isso com os meus pares. Se você estivesse na minha posição, como construiria um plano de ação para os meus próximos 90 dias eu me consolidar com isso? É simples, poderoso e vai te acelerar. Perfeito. Acho que a gente trouxe uma clareza aí pro pessoal e uma empolgação pra ver se vai Acorda! atrás, né? Vai atrás de buscar isso aí. Exatamente. Porque já era pra ter ido faz tempo. Muito. Há muitos anos já era pra... Eu tô aqui pra te acordar hoje, tá? Eu tô aqui pra não deixar você no lugar que você tá, porque eu sei que você merece mais. E quando você ouve aqui o Profissional Cast é pra te tirar do lugar que você tá e te levar pro lugar que você merece. Vai oferecer presente? Vamos. Se tu quer mesmo, tu entendeu depois desse episódio que você... Poxa, Rodrigo, posso mais, deveria mais, preciso mais, eu vou colocar o meu time à disposição. Aqui abaixo, no link da descrição desse episódio, eu vou colocar um site para você aplicar para a gente fazer uma reunião de diagnóstico da tua carreira. E se for necessário, a gente te direciona até com inteligência artificial. Porque não dá mais para você ter o desejo e não ter o plano. Rodrigo, eu quero ser promovido. Tem um plano? Não. Ou tenho? Tá, então por que ainda não foi? Porque não está fazendo o que deveria fazer, certo? O problema não é você, mas é a forma que você tem feito o teu trabalho. E eu quero te ajudar nisso. O problema não é você, mas é a estratégia que você não está utilizando para se destacar e ser referência no teu trabalho. Pensa nisso. Excelente. Fora a quantidade de conteúdo gratuito que a gente tem no Instagram sobre inteligência artificial, que tá assim, bombando. O pessoal tá... Eu vejo muita gente compartilhando, salvando, mas eu quero ver se o povo tá usando, que é o que a gente fala lá na empresa, pega e faz. Não é pega e guarda, pega e vê depois, é pega e faz. Então, muito conteúdo rico também, que vale a pena conferir lá no Instagram. @RodrigoBarbosaIG. É o melhor Instagram para você. Obrigado, tá? Gata, obrigado. Te amo. Amo gravar podcast contigo, parece que tu me inspira. Você vê que eu venho com um nível de energia diferente, né? Quando eu tô como entrevistador, Sim. que o meu papel é muito mais de me colocar no lugar de quem tá assistindo e ouvindo e fazer as perguntas para agregar valor para eles. E quando eu tô no papel de entrevistado, onde é dar direção, estratégia, aceleração. Porque na minha visão, crescer profissionalmente não é uma decisão. É uma obrigação. E não é pela gente, não é por onde a gente vai chegar, mas é aquilo que a gente vai proporcionar para quem depende da gente. Perfeito. Eu te disse, esses dias eu te mandei uma mensagem, não foi? Mandei uma mensagem dizendo o que você, Cecília e Bernardo, sonharem, o meu papel vai ser trabalhar para realizar. É isso aí. Te amo, tá? Te amo também. Ficou com vergonha? Fiquei, vamos finalizar. Obrigado. Se você ficou até agora nesse episódio, algumas ações. Primeiro, se inscreve aqui, aplica pra gente ter uma reunião de diagnóstico da tua carreira. Me segue lá no Instagram e segue aqui o Profissional Cast no Spotify, principalmente, né? E no YouTube também, para que você consiga receber mais conteúdos de valor para mexer com você, para você fazer a gestão da tua carreira como negócio e para fazer a tua carreira acelerar. Beijo e até o próximo episódio.